Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês neste momento com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria no coração que eu comento neste momento a lição de número 10, cujo tema é o sistema de sacrifícios. Até aqui nós temos crescido muito em Cristo. Temos aprendido bastante acerca do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E vamos continuar crescendo em Cristo. Quanto mais conhecimento, melhor é para a nossa vida espiritual. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral, um grande mestre das Assembleias de Deus. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, nós estávamos na lição passada falando de um objeto que estava no lugar santíssimo. Vamos voltar agora para o pátio, não para falar do altar de sacrifícios propriamente dito, mas para falar das ofertas que eram oferecidas nele, porque em todo o sistema de sacrifício, ou em quase todo, as ofertas eram oferecidas em cima dele. 5 tipos de ofertas eram oferecidas ali e uma era oferecida em cima da tampa do propiciatório. Então, é importante que o professor saiba que, de acordo com o sistema de sacrifício, existem 6 tipos de oferta. Primeiro, a oferta de holocausto. Segundo, a oferta de manjares. Terceiro, a oferta pacífica. Quarto, oferta pelo pecado. E quinto, oferta pela culpa. Essas 5 ofertas eram oferecidas em cima do altar de sacrifício. E havia uma 6ª oferta, que era a oferta que era oferecida em cima da tampa do propiciatório no grande dia da expiação. Então é muito importante que o professor e também o aluno tenha o conhecimento disso. Entendendo que todas as ofertas, de acordo com o sistema de sacrifícios, eram tiradas tanto do reino animal quanto do reino marinho. Então vamos agora, neste momento, falar sobre a primeira oferta, que é a oferta do holocausto, que é uma das ofertas mais antigas. Por quê? Veja comigo esse texto em Gênesis, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja que Abel foi um dos primeiros habitantes da terra, e ele estava oferecendo aqui, nessa oportunidade, a oferta do holocausto. E como eu sei disso? A oferta do holocausto deveria se oferecer também a sua gordura do animal. E aqui Abel oferece o animal e também a sua gordura. Então veja que essa oferta do holocausto já existia antes da lei de Moisés, antes que houvesse o sistema de sacrifício de acordo com o Levítico. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que o sacerdote ele pegava o animal, colocava suas mãos na cabeça dele e aquele animal se tornava o seu substituto ou o substituto do povo. Isso é muito importante, não é verdade? Porque aquele animal era um animal inocente, era um animal que não poderia ter defeito. E essa oferta era uma oferta voluntária. Essa oferta de holocausto era uma oferta que era também chamada de ofertas queimadas. Por quê? Porque o animal era completamente queimado
até se tornar em cinza. Quando um crente ele está jejuando, ele está oferecendo essa oferta para Deus, porque ele está queimando a sua carne. E a oferta de holocausto, o cheiro subia como cheiro suave às narinas de Deus. Então, quando o crente está jejuando, essa oferta, ela sobe como cheiro suave às narinas de Deus. Esse sacrifício do jejum está faltando em nossos dias, porque o churrasco hoje é um produto em abundância e o jejum é um produto em escassez. Mas quando o sacerdote oferecia essa oferta, Deus se agradava. Quando o crente está jejuando, Deus se agrada, porque ele está queimando completamente a sua carne, os seus prazeres, os seus desejos, as suas paixões. Então, o sacerdote oferecia ali essa oferta. Nós vamos perceber que, de acordo com o sistema de sacrifícios, havia 5 tipos de animais que eram oferecidos em cima do altar de sacrifício. Primeiro, o boi. Segundo, a ovelha. Terceiro, a cabra. Quarto, as pombinhas. E quinto, as rolinhas. Então, de acordo com a lei, quem era rico deveria oferecer um animal de porte maior, o boi. Quem era pobre deveria oferecer um animal de porte menor, as pombinhas ou as rolinhas. E quem era de classe média deveria oferecer um animal de porte médio, ou as ovelhas ou as cabras. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jó, que era um patriarca, diz a Bíblia que toda madrugada ele oferecia holocausto a Deus em favor de seus filhos. Porque ele dizia assim: talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Então ele oferecia 10 holocaustos toda madrugada, de acordo com o número dos seus filhos. Porque a oferta de holocausto ela fazia expiação. Então Jó estava fazendo expiação pelos seus filhos, achando ele que os seus filhos haviam pecado. Então o diabo ele não quer que nós oferecemos esse tipo de oferta a Deus. Por quê? Porque Jó tinha 500 juntas de bois, ou seja, 1000 bois. E como ele era rico, ele oferecia bois como sacrifício a Deus, como oferta de holocausto. Então, quando Deus permitiu que o inimigo viesse atacar os bens de Jó, a primeira coisa que o inimigo atacou foi os bois de Jó. Diz a Bíblia que veio os sabeus e atacaram os bois de Jó, juntamente com os jumentos. Então veja que o primeiro ataque do inimigo foi justamente nas ofertas de Jó. Porque o diabo não quer que a gente ofereça esse tipo de oferta a Deus. O diabo não quer que a gente jejua, que a gente consagra, que a gente oferece essa oferta para Deus. Essa é a oferta do holocausto, uma oferta voluntária. De acordo com o sistema de sacrifício, havia um segundo tipo de oferta, que era a oferta de manjares. Essa oferta também era uma oferta voluntária. O povo hebreu, quando estava feliz e alegre, porque Deus havia mandado a chuva regou a terra, produziu, eles colheram, então eles traziam a primícia para Deus. Essa oferta de manjares, que era retirada no reino vegetal e não no reino animal. Por quê? Porque ele poderia oferecer o trigo, ele poderia oferecer a cevada, ele poderia oferecer o incenso, ele poderia oferecer a farinha, bolo e também sempre o azeite, que tipifica o Espírito Santo de Deus. Então, quem oferecia esse tipo de oferta, que também junto com a oferta de holocausto, é uma das ofertas mais antigas,
já existia antes da lei de Moisés. O que corrobora com isso é esse texto de Gênesis capítulo 4, versículo de número 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que Caim ele trouxe do fruto da terra ao Senhor. Essa oferta de manjares poderia ser crua ou cozida. Só não poderia ter mel e nem fermento. Então, Caim ele trouxe, depois de muitos dias, essa oferta para o Senhor. Veja que essa oferta é uma oferta perecível. Porque você sabe perfeitamente que uma fruta, se ela ficar muitos dias ali, depois de tirada do seu pé, ela vai apodrecer. E foi isso que Caim fez. Ele trouxe essa oferta depois de muitos dias. Você sabia que o dízimo ele apodrece na sua mão? Porque essa oferta aponta para o dízimo. Se você recebe o seu salário e você começa primeiro a pagar as suas contas, com certeza não vai sobrar para você devolver o dízimo. É por isso que essa oferta de manjares era as primícias, tinha que ser o primeiro. Porque quando a gente recebe o nosso salário, a primeira coisa que a gente tem que tirar é o dízimo. Porque se a gente deixar para devolver o dízimo no mês que vem, ou daqui 2 meses, 3 meses, o dízimo vai apodrecer na sua mão. Porque é uma oferta perecível. Então essa oferta de manjares aponta para o dízimo, que é a primícia. Nós temos que tirar primeiro o dízimo para o Senhor. Essa é a oferta de manjares. A terceiro tipo de oferta era a oferta pacífica. Essa oferta pacífica era quando o povo de Israel estava feliz e contente e em comunhão com Deus, trazia essa oferta para o Senhor. Era uma oferta voluntária. Então o sacerdote tinha que pegar o animal inocente. Quando o israelita estivesse oferecendo essa oferta voluntária, e matava ali o animal. Essa oferta aponta para a cruz do meio. Por que ela não aponta para a cruz da esquerda e nem da direita? Porque os da cruz da esquerda e da direita não foram levados ali voluntariamente. Eles foram levados à força. E a cruz do meio, ele foi uma oferta voluntária. Quando eles vieram para prender Jesus, diz a Bíblia que quando Jesus saiu do Monte das Oliveiras, eles perguntaram: quem é Jesus? Jesus: eu estou aqui, prendam-me. Ele era o Cordeiro de Deus, foi voluntário. Então Jesus é uma oferta voluntária. Então a oferta pacífica era uma oferta voluntária. A pessoa levava o seu animal ali em gratidão a Deus, em comunhão a Deus. E essa oferta fala do culto de ação de graça. Quando a gente está feliz, quando a gente está contente, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente deve oferecer essa oferta, que é um culto de ação de graça. Vocês percebem que hoje as pessoas não oferecem esse tipo de oferta? Não é verdade? As pessoas parecem que não são gratas a Deus. Quando você recebe uma bênção, você tem que fazer um culto de ação de graças. Quando você tira uma carteira de carro, uma carteira de moto, ou quando é promovido no trabalho, alguma bênção que você recebe do Senhor, você tem que oferecer essa oferta pacífica, que é o culto de ação de graças. Aleluia! Está faltando gratidão da nossa parte, meus irmãos. Jesus ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E é justamente isso que Jesus se agrada, de gratidão. Então nós temos que ser gratos a Deus. A quarta tipo de oferta é a oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, ela é diferente da oferta do holocausto, da oferta de manjares e da oferta pacífica. Por que ela é diferente? Porque ela não é uma oferta voluntária. Ela é uma oferta obrigatória.
Porque quando o israelita pecava intencionalmente, porque ele pensava, projetava o pecado e depois consumava. Como foi o caso de Davi. Davi pensou, e bem pensado, em matar Urias e cometer um adultério com Batseba. Foi um pecado ali premeditado. Então, quando alguém cometia esse tipo de pecado, ele tinha que oferecer essa oferta. Por quê? Porque ele pecou intencionalmente. É a oferta pelo pecado. Quando alguém praticava o pecado, ele trazia essa oferta para Deus cobrir o seu pecado. Hoje as pessoas estão assim. Elas sabem pensar, elas sabem projetar um pecado. Mas mesmo que você tenha pecado, se arrependa, confesse e deixe para que você alcance a misericórdia do Senhor. Ofereça uma oferta pelo pecado, confessando o seu pecado. Chegue no seu pastor, na sua liderança, quem sabe na sua esposa, e confesse, porque você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Então essa é a oferta pelo pecado. Aquela pessoa que pecou intencionalmente trazia o animal e o sacerdote matava aquele animal e derramava o sangue ali ao redor do altar, fazendo expiação pelo pecador. E a quinta tipo de oferta é a oferta pela culpa. Essa oferta pela culpa, meus irmãos, ela é diferente um pouco da oferta pelo pecado. Ela também é uma oferta obrigatória. Mas por que ela é diferente da oferta pelo pecado? Porque a oferta pela culpa era para aquela pessoa que pecou, não porque ela projetou o pecado, não porque ela pensou, premeditou, não. Ela pecou de maneira não intencional, involuntariamente. Existe aquele tipo de pecado que você comete não porque você quer. É claro que a carne é fraca. É claro que a nossa natureza pecaminosa está inclinada para as paixões terrenas. Então, quando a gente não vigia, a gente acaba cometendo aquele pecado. Não porque a gente projetou aquilo, mas foi por falta de vigilância. Existem muitas pessoas que cometem esse tipo de pecado. Então, o que elas devem fazer? Devem oferecer essa oferta, a oferta pela culpa, porque a pessoa errou. Então, se você errou, não fique se auto-julgando. Apenas ofereça essa oferta para Deus, confessando e deixando o seu pecado. Deus, ele está de braços abertos para perdoar os seus. Ele quer liberar o perdão, a misericórdia e a sua graça para todo pecador que o confesse. Aleluia! Essa era a oferta pela culpa. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que pecaram não porque quiseram, não de maneira voluntária, mas de maneira involuntária. E todas elas alcançam o perdão do Senhor. Então, meus irmãos, de acordo com o sistema de sacrifício, essas 5 tipos de ofertas eram oferecidas em cima do altar de sacrifício. Existe agora a 6ª e última oferta, que não era oferecida ali no altar de sacrifício, mas sim em cima da tampa do propiciatório. Eu estou falando da oferta que era oferecida no grande dia da expiação. Aleluia! Essa oferta do grande dia da expiação era oferecida no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Trazendo para o nosso calendário, era oferecida entre o fim de setembro e o início de agosto. Todo o povo de Israel que estava ao redor do tabernáculo
eles deveriam nesse dia jejuar. Era o dia de Yom Kippur. Todos eles faziam jejum da pôr do sol até o pôr do sol do outro dia. Porque esse é o jejum verdadeiro. Um jejum verdadeiro, o jejum bíblico, é aquele que você faz do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia, de no mínimo 24 horas. Quando você está sem comer algum alimento ou sem beber até meio-dia, isso não é jejum, é consagração. O jejum bíblico é de no mínimo um dia, 24 horas. Então, no dia de Yom Kippur, que eles faziam esse jejum uma vez por ano, todo o povo ficava na expectativa. Era o grande dia da expiação, aonde o sumo sacerdote ia pegar o sangue do animal imolado e entrar no lugar santíssimo e oferecer-o ali em cima da tampa do propiciatório. Ele tinha que aspergir esse sangue 7 vezes. Aleluia! Então, ele oferecia essa oferta, meus irmãos, ali por si mesmo e pelo povo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero agora aplicar. Qual foi o grande dia da expiação para a igreja? Porque Israel aguardava que todo ano houvesse esse dia em que o sumo sacerdote ia expiar o pecado do povo. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito forte. Louvado seja Deus. Ele fazia essa expiação. Jesus que fez o grande dia da expiação ali na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele fez o grande dia da expiação. Não todo ano, mas